Olá, tudo tranquilo? Que bom! Vamos analisar agora algumas questões com relação à acentuação, certo? Olhe essa palavra aqui, agradável, essa outra, automóvel e possível. Se houvesse uma questão em que solicitasse a você que justificasse a acentuação dessas palavras, você saberia dizer por que elas são acentuadas? Vamos relembrar. Olhe só, esse acento aqui é o acento agudo. Ele marca a sílaba tônica, a sílaba forte. Então, agradável, aqui é a sílaba forte. Automóvel, aqui é a sílaba forte. Aqui é a sílaba forte, são as sílabas tônicas, certo? Portanto, está acentuado, por quê? Porque é a sílaba tônica. Dentro das regras da acentuação, eu começo a contar essas sílabas última, penúltima e antepenúltima. Se ela for acentuada aqui na penúltima, significa que essa palavra é uma palavra paroxítona, certo? Se ela é uma palavra paroxítona, significa que eu tenho que cuidar o final dela. Ela é terminada em L. Automóvel, terminado em L. Possível, terminado em L. As três palavras, elas são paroxítonas terminadas em L. Portanto, elas levam acento, certo? Para marcar a sílaba tônica. E agora, vamos pensar que você tem uma outra questão, onde coloca algumas palavras para você e pergunta o seguinte: a palavra tendem, que deveria ser acentuado graficamente como também e porém. Olha aqui o acento. O acento está marcando a sílaba tônica. E a sílaba tônica é na última sílaba. Se é na última sílaba, significa que essas são palavras oxítonas, certo? Portanto, elas deverão ser acentuadas. Agora, aonde está a sílaba forte tendem? Tendem. Olha só, a sílaba forte está aqui, na penúltima sílaba. Se ela está na penúltima sílaba, ela é uma paroxítona, quanto a sílaba tônica. Portanto, ela não recebe acento gráfico. Para acento gráfico, ela teria que ter o quê? A última sílaba forte. Portanto, receberia acento. Agora eu tenho a próxima ali. As palavras saíra, destruída e aí. Elas acentuam-se pela mesma razão? Vamos analisar. Onde está a sílaba forte aqui? Sairá. Destruída. Aí. Muito bem. Nós vimos quais são as sílabas fortes aqui, que é o i. Como está acentuado aqui, ó? Aí. Quantas sílabas tem aqui? A, I. Não separou? Separou o A do I? Sim, é um hiato. Muito bem. Quando duas vogais se encontram na hora que elas recebem acento, elas separam, chama-se hiato. Agora, destruída. Separou o do I? Sim. Hiato, então? Sim. Saíra. Sairá. Duas vogais. Separou? Separou. Hiato. Elas são acentuadas, então, pela mesma razão? São? Sim. As três têm hiato. Tudo bem? Tudo tranquilo. Agora, observe a segunda. O nome Luiz deveria ser acentuado graficamente pela mesma razão que a palavra país? Vamos ver onde está a sílaba forte de Luiz. 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 Como você pronuncia chamando? Qual é a mais forte? Luiz. Luiz? E país? Ó, país. Separou. Aqui em país, eu tenho um hiato. Em Luiz, ó, Luiz. O is puxa o U, certo? Porque eu tenho o U, ele é semivogal e o I é vogal. Então, na verdade, aqui eu tenho um ditongo, certo? Um encontro vocálico, que é um ditongo. Mas, com relação à sílaba aqui, ó, eu tenho apenas um monossílabo. Apenas uma única sílaba. Luiz. Agora, país, não. País já é de sílaba. Eu tenho país, duas sílabas. E Luiz eu tenho uma sílaba. Então, ela deveria ser acentuado? Não.
certo? É um monossílabo em ditongo. E aqui é o quê? É uma dissílaba, certo? Em hiato. Agora, essas outras aqui. Os vocábulos é, já e só recebem acento por constituírem-se monossílabos tônicos fechados? Olha o acento deles. Esse acento aqui é o acento agudo para o som aberto. E agora tá me dizendo que é monossílabos tônicos fechado, certo? São monossílabos? São, só tem uma sílaba, não dá para separar. Então, eles são monossílabos? Sim, eles são monossílabos. São tônicos? São, estão com acento, certo? Monossílabos tônicos. E agora? Por isso que eles recebem acento? Sim, só que o erro da questão estaria onde? Monossílabos tônicos fechados. E aí, nós não marcaríamos essa, por quê? Porque ele não está fechado, está aberto, certo? Então, fechado invalida essa alternativa. E na próxima, acentuam-se simpática, centímetros e simbólica, certo? Aí estão nossos acentos agudos. Esses acentos, todas as palavras, elas são acentuadas porque todas elas são paroxítonas. Paroxítonas, vamos ver? Onde está a sílaba forte? Aqui no pá, na antepenúltima. Centímetro, ti, antepenúltima. Simbó, na antepenúltima. Portanto, elas são paroxítonas? Elas são proparoxítonas. Se elas são proparoxítonas, todas as proparoxítonas são acentuadas, certo? E agora, a próxima questão, que nós iríamos perceber se realmente aprendemos a questão da acentuação. Olha aqui, lembra que nós falamos na aula anterior sobre o acento diferencial, certo? De algumas palavras que perderam aí. Quando eu falo por favor, certo? Esse por aqui, ele deveria receber acento diferencial, que é o acento circunflexo, por se tratar de uma forma verbal, certo? Eu tô conjugando, consigo conjugar por favor, eu por favor, tu por favor? Não. Esse aqui é uma preposição. E aí, preposição, ela liga palavras, não recebe acento, certo? Agora, a palavra parabéns recebe outro aqui, ó, acento diferencial, porque o acento diferencial pode ser tanto o circunflexo como o acento agudo. Parabéns, ele recebe esse acento porque ele está no plural. Como se fala parabéns no singular? Não, parabéns. Olha só, esse bens aqui é onde está a sílaba forte, a sílaba tônica. Portanto, essa palavra, ela é oxítona, certo? E as oxítonas terminam em ou ens, armazém e armazéns, certo? Então, terminam em ens, é oxítona e recebe o acento, certo? Agora, vamos analisar essa palavrinha aqui, ó, o me. Quando eu falaria assim, minha mãe me ama. Minha mãe me ama. Esse me aí, que eu estou pronunciando, deve ser considerado como um monossílabo tônico terminado em e? Esse aqui é uma sílaba só, mas é um monossílabo tônico? Gente, o me, ele é um pronome oblíquo, certo? Se ele é um pronome oblíquo, ele é tônico, ele é forte ou ele é fraco? Como seria ele forte? Certo? Ele é um pronome oblíquo. Se ele é uma sílaba só, é monossílabo. Tônico não é porque não tem acento, então é um átono, certo? Agora, no pelo, o que diz ali? Diz o seguinte, se essa palavra, a palavra pelo, antes tinha acento, certo? Antes escrevia assim, ó, pelo, com acento, para diferenciar do substantivo da preposição. Então, andei pelo caminho, não vai mais acento. Agora, ele está com o pelo eriçado,
também não vai mais acento. O que acontece? Como eu consigo, então, diferenciar esse? Depende do contexto. Tudo bem? Muito bem. Se cair alguma questãozinha assim, você está expert em resolver. Beijos e até!